Já aconteceu com você de estar na igreja, cantando, orando, até mesmo servindo em algum ministério, mas por dentro se sentir vazio? Você tenta buscar a Deus, mas parece que algo bloqueia, como se houvesse uma barreira invisível entre você e o céu. Você lê a Bíblia, mas ela não fala mais com você. As lágrimas secaram, a paixão esfriou, o coração parece distante, e o mais assustador de tudo isso é que você não sabe exatamente quando essa distância começou. Talvez foi uma distração aqui, um deslize ali, uma frustração não tratada, uma ferida mal curada. De repente, você acorda espiritualmente apático, como se estivesse vivendo no piloto automático da fé. Você continua indo, continua aparecendo, mas não sente mais o calor da presença de Deus. E o pior, você começou a aceitar isso como normal. Mas deixa eu te dizer algo, com todo amor e temor. Não é normal viver sem a presença real de Deus. Não é normal orar e não ser tocado. Não é normal se acostumar com uma fé sem fogo, sem lágrimas, sem quebrantamento. O cristianismo sem comunhão com Deus se torna apenas uma religião, e Jesus não morreu na cruz para você viver uma religião. Ele morreu para te dar reconexão, intimidade, acesso direto ao Pai. É por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar 5 coisas que podem estar quebrando sua comunhão com Deus, e você nem percebeu. Porque sim, às vezes o que te separa de Deus não são pecados escandalosos, mas coisas aparentemente pequenas. Atitudes do dia a dia, distrações normais, palavras soltas, sentimentos negligenciados. São rachaduras sutis que, com o tempo, viram muralhas. Fica comigo até o final deste vídeo, porque não é apenas um conteúdo informativo, é um chamado à restauração. E se você sentir que Deus está te tocando enquanto ouve, não endureça o coração. Cada ponto que eu vou te mostrar vem com base bíblica, com aplicação real para a sua vida e com um convite pessoal para voltar ao lugar de comunhão que o seu espírito tanto anseia. E no final, nós vamos orar juntos. Uma oração de reconciliação. Uma oração que pode mudar tudo, se você decidir abrir de novo a porta do seu coração. Vamos juntos até o fim. Não pula, não sai no meio, porque o que pode restaurar sua vida inteira pode estar nos próximos minutos. Ingratidão, o pecado silencioso que desfaz o altar da comunhão. Poucas coisas apagam a presença de Deus da nossa vida tão rapidamente quanto a ingratidão. E o mais assustador é que ela quase nunca chega fazendo barulho. Ela não entra pela porta da frente como um pecado visível, escancarado. A ingratidão se infiltra. Ela se instala lentamente no coração quando começamos a olhar mais para o que falta do que para o que temos. Quando a nossa oração deixa de ser obrigado, Senhor, e se torna apenas um "por quê, Senhor?", e sem perceber, nosso altar de adoração se torna um campo de reclamações. Um lugar onde Deus já não encontra mais gratidão, mas queixas, cobranças, comparações e frustrações. A Bíblia é clara ao mostrar o quanto a ingratidão fere a comunhão com Deus. Em Números 11, o povo de Israel havia sido liberto da escravidão no Egito, havia atravessado o Mar Vermelho em terra seca, havia recebido água da rocha, pão do céu, direção divina dia e noite. Mas bastou sentir saudade do cardápio egípcio para começarem a reclamar. Diziam: "Ah, se tivéssemos carne para comer", como se Deus não estivesse provendo o necessário todos os dias. E sabe o que aconteceu? Aquela reclamação trouxe julgamento, trouxe afastamento. Porque o problema não era a comida, era o coração ingrato. Eles trocaram a adoração pela murmuração. Trocaram a presença de Deus pela lembrança da escravidão. A ingratidão os fez desejar voltar para o Egito, mesmo depois de já estarem livres. E aqui vai o ponto de looping. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Deus já nos libertou, já nos livrou da morte, da perdição, de pecados do passado. Já nos deu o essencial: salvação,
paz, esperança, uma nova vida. Mas mesmo assim, por tão pouco, deixamos a gratidão escorregar. Começamos a nos comparar com os outros, a reclamar da casa, do salário, do casamento, da saúde. Começamos a olhar o feed das redes sociais como se fosse um termômetro da bondade de Deus. Se fulano tem mais, achamos que estamos sendo esquecidos. Se ciclano está avançando, achamos que estamos ficando para trás. Mas deixa eu te dizer algo que precisa ecoar no seu espírito. Quem não sabe agradecer pelo pouco, nunca vai ter estrutura para receber o muito. A gratidão é o que mantém viva a sua consciência da presença de Deus. É o que te mantém conectado. É o que alimenta a intimidade, porque onde há gratidão, há reconhecimento. E onde há reconhecimento, há honra. Talvez hoje você não esteja em uma fase fácil. Talvez tenha orado por coisas que ainda não chegaram. Talvez esteja esperando portas que ainda não se abriram. Mas se você permitir que a ingratidão tome conta, você vai perder a sensibilidade espiritual. Vai parar de perceber as pequenas bênçãos que ainda estão aí. O fôlego de vida, o livramento silencioso, o pão de cada dia, a família, a graça imerecida, o fato de estar ouvindo esta mensagem agora. Tudo isso já é prova de que Deus não te deixou. Mas se o seu coração estiver ofuscado pela ingratidão, você não verá mais nada com os olhos da fé. E quando perdemos a fé, perdemos a comunhão. Por isso, o primeiro passo para restaurar sua intimidade com Deus não é pedir mais coisas. É reconhecer o que já foi feito. É levantar as mãos em meio à dor e ainda assim dizer: obrigado, Senhor. Eu não entendo tudo, mas eu confio. Essa postura quebra as barreiras espirituais. Essa atitude realinha seu coração com o céu. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é uma sugestão, é um mandamento, porque Deus sabe que a gratidão é o antídoto contra o esfriamento espiritual. E se você perdeu a sensibilidade da presença, talvez seja porque perdeu o hábito de agradecer. Pare agora e pense: quando foi a última vez que você chorou agradecendo e não pedindo? Isso diz muito sobre o estado da sua alma. Deus está te chamando de volta. Mas esse caminho começa com obrigado. Murmuração, a linguagem do coração amargurado que bloqueia o céu. Se existe uma linguagem que o céu não tolera, é a murmuração. Ela não grita, mas contamina. Ela não destrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. A murmuração é o idioma do descontentamento crônico. É o eco de uma alma que perdeu a confiança no caráter de Deus. E o mais perigoso disso é que ela se disfarça de desabafo, se veste de sinceridade, se apresenta como apenas uma opinião. Mas, na verdade, é uma acusação disfarçada contra a fidelidade de Deus. Murmurar não é simplesmente reclamar de uma situação. É dizer com outras palavras: Deus, o Senhor não está fazendo o suficiente. O Senhor não está me tratando como eu mereço. Em Êxodo 16, o povo de Israel mais uma vez nos dá um exemplo claro do que a murmuração pode causar. Eles haviam acabado de atravessar o Mar Vermelho, um milagre que ecoaria por gerações. E mesmo assim, quando a comida acabou por um momento, o povo começou a reclamar. Foram até Moisés e disseram: antes tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, onde comíamos carne e pão à vontade. Eles preferiam morrer com barriga cheia no Egito do que viver livres com o estômago vazio por um tempo. Essa murmuração revelava algo muito mais profundo. Eles tinham sido libertos fisicamente, mas seus corações ainda estavam escravizados. Porque quem murmura não precisa estar em cativeiro externo. Basta estar preso internamente à incredulidade e à amargura. E aqui vem o loop. Quantas vezes você também já murmurou sem perceber? Não foi num culto, nem numa oração. Foi naquela conversa informal quando você disse: nada dá certo para mim.
Foi quando você olhou para o outro e disse: Deus abençoa todo mundo, menos eu. Foi quando você falou mal da sua igreja, do seu pastor, do seu casamento, dos seus filhos, das suas finanças, como se Deus tivesse falhado com você. E isso é forte de ouvir, mas é necessário. Murmurar é insultar a soberania de Deus, é se esquecer de onde Ele já te tirou, é duvidar da sua bondade no presente e questionar sua fidelidade para o futuro. E quando a murmuração vira um hábito, ela sufoca a fé, afasta a presença de Deus e nos torna espiritualmente insensíveis. A murmuração é como veneno. E o pior é que ela nunca contamina só você. Ela espalha, ela envenena o ambiente, ela esfria a fé dos que estão ao seu redor. Talvez você esteja afastando pessoas de Deus com palavras negativas, ainda que ache que está apenas falando a verdade. Cuidado! A Bíblia diz em Filipenses 2,14: Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Isso não é apenas sobre manter a paz com os outros, é sobre manter a paz com o céu. Porque Deus procura corações gratos, confiantes, que mesmo no meio do deserto conseguem dizer: Senhor, eu não vejo saída, mas eu sei que o Senhor é bom e isso me basta. Se você sente que perdeu a chama da fé, se sente que não consegue mais ouvir Deus com clareza, talvez seja a hora de revisar o que você tem falado. Porque palavras não são neutras, elas abençoam ou amaldiçoam. Elas constroem altares ou levantam barreiras. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Então, se a boca murmura, é sinal de que o coração está ferido, amargo ou incrédulo. Mas há esperança. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Se hoje você decidir trocar a murmuração por adoração, a incredulidade por gratidão e o desabafo murmurante por oração sincera, Deus vai restaurar a sua sensibilidade espiritual. Ele vai limpar seus lábios com brasas vivas, como fez com Isaías, e vai renovar a sua visão. Antes de continuarmos para o próximo ponto, pare por um instante. O que você tem falado nos bastidores? Quando ninguém está ouvindo, o que sai da sua boca? Deus ouve cada palavra. E o Espírito Santo se entristece quando suas palavras ferem o ambiente da fé. Mas hoje você pode decidir voltar, recomeçar, reconstruir o altar com palavras que honram a presença de Deus. Distrações. O inimigo silencioso que te afasta sem você perceber. Poucas armas do inimigo são tão eficazes e ao mesmo tempo tão sutis quanto as distrações. Elas não gritam, não assustam, não trazem culpa imediata. Pelo contrário, distrações parecem inofensivas. São embaladas em formas modernas, tecnológicas, socialmente aceitas. São as notificações no celular, os vídeos curtos que consomem horas, as séries que você só vai ver um episódio e quando percebe, já assistiu a temporada inteira. São os compromissos acumulados, a correria do dia a dia, as tarefas que nunca acabam, o ritmo acelerado que não permite silêncio nem pausa. E é justamente isso que as torna tão perigosas. Elas não te afastam de Deus com um empurrão, te afastam com passos lentos, imperceptíveis. Jesus viveu isso de perto. Em Lucas 10, 38, 42, temos a famosa história de Marta e Maria. Marta estava ocupada, inquieta, servindo, organizando, tentando fazer tudo certo. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Quando Marta reclama, Jesus responde com amor, mas com firmeza. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Entretanto, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto revela algo profundo. Não é o excesso de atividades em si que destrói nossa comunhão com Deus. É o excesso sem prioridade. Marta estava fazendo coisas boas, mas perdeu o essencial. Maria escolheu estar com Jesus. Aqui vem o loop que precisa te confrontar. O que tem roubado o seu tempo com Deus?
Quantas vezes você já disse, estou sem tempo para orar, mas passou 40 minutos no Instagram sem nem perceber? Quantas vezes você começou o dia correndo e disse, depois eu oro, mas o depois nunca chegou? Quantas noites você foi dormir dizendo que no dia seguinte iria ler a Bíblia e já fazem meses desde a última vez que abriu a palavra com reverência? Não se engane. Distrações constantes criam uma mente dispersa. E uma mente dispersa não consegue sustentar uma vida de adoração profunda. Não é à toa que muitos cristãos hoje vivem cansados, ansiosos, sobrecarregados, sem direção, porque estão conectados com tudo, menos com o céu. O Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um conhecimento de Deus que só vem no silêncio. Há uma revelação que só vem na pausa. Há uma comunhão que só floresce quando você desliga o ruído do mundo para ouvir a voz suave do Espírito. Distrações são como ervas daninhas. Crescem sem ser plantadas, mas sufocam tudo que foi semeado de Deus em você. E talvez a ausência de frutos espirituais na sua vida não seja porque você não tem fé, mas porque a fé está sendo sufocada por excesso de estímulo. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. Se o diabo não consegue te destruir com pecado, ele vai tentar te distrair com o excesso. Vai te ocupar com coisas boas, mas que não são as mais importantes. Vai te fazer sentir útil, produtivo, mas espiritualmente vazio. Vai te dar uma agenda cheia e uma alma seca. E quando você perceber, o tempo passou, a sensibilidade foi embora e você nem notou. Mas hoje, Deus está te chamando para reencontrar o foco, para silenciar o barulho, para reordenar as prioridades. Não se trata de abandonar suas responsabilidades, trata-se de colocar o reino em primeiro lugar. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Talvez você esteja buscando as outras coisas primeiro, e por isso está perdendo o reino. Reflita, o que hoje está ocupando o lugar que deveria ser de Deus na sua rotina? Onde estão suas horas? Onde estão seus olhos, seus ouvidos, sua atenção? Porque onde está o seu foco, ali também está o seu coração. E se o seu coração está longe de Deus, você vai viver em constante distração espiritual. Ainda há tempo. Você pode desligar o mundo e voltar para a presença. Pode escolher, como Maria, sentar aos pés de Jesus e receber dele aquilo que nenhuma distração pode te dar: paz real, clareza, propósito e fogo no espírito. Religiosidade. Quando a forma substitui a fome pelo Deus vivo. A religiosidade é talvez uma das formas mais perigosas de afastamento espiritual, justamente porque por fora tudo parece estar no lugar. A pessoa religiosa ora, lê a Bíblia, vai à igreja, canta no louvor, participa da ceia, ela cumpre os rituais, segue os protocolos, fala a linguagem da fé, mas o coração já não está mais lá. A chama que um dia ardeu foi apagada pela rotina. A fome que um dia consumia foi substituída pelo hábito. O que era adoração virou tradição. E o que era presença virou performance. Jesus lidou diretamente com isso. Em Mateus 15:8, ele cita as palavras do profeta Isaías e diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é forte. Jesus não estava falando com ímpios ou incrédulos. Estava falando com gente que conhecia as Escrituras, que jejuava, que fazia orações públicas, mas que havia se perdido na forma, no ritual, na aparência. Gente que sabia tudo sobre Deus, mas já não o conhecia mais de verdade, porque o conhecimento sem intimidade produz orgulho, e a prática sem presença produz vaidade espiritual. E aqui está o ponto de looping que precisa te confrontar. Será que você também está vivendo uma fé baseada mais em costume do que em paixão? Você já parou para pensar que pode estar presente na igreja, mas ausente diante de Deus? Que pode estar servindo,
pregando, tocando, liderando, e ainda assim vazio, desconectado, fazendo tudo certo exteriormente, mas quebrado por dentro? Porque religiosidade não se trata apenas de tradição, se trata de um coração que se acostumou com a ausência de Deus. E, mesmo assim, continua agindo como se tudo estivesse normal. É por isso que tantas pessoas hoje estão sobrecarregadas na fé. Vivem um cristianismo exausto, sem vida, sem alegria, sem lágrimas, porque estão tentando sustentar uma aparência de espiritualidade sem uma fonte verdadeira. E a fonte é a intimidade, a fonte é o secreto, é o lugar onde você entra, fecha a porta e diz: Deus, aqui estou eu, sem máscaras, sem título, sem religião, só eu e o Senhor. A religiosidade odeia esse lugar, porque ela depende da performance pública, mas a verdadeira espiritualidade nasce no secreto. Talvez você tenha crescido dentro da igreja, talvez conheça a Bíblia de capa a capa, talvez tenha feito parte de tudo, mas em algum momento algo esfriou, algo se perdeu e você continuou por inércia. Continuou porque era o que esperavam de você. Continuou porque parecia mais fácil manter as aparências do que encarar o vazio. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não quer sua performance, Ele quer o seu coração. Em Apocalipse 3:1, Jesus diz à igreja de Sardes: Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Que frase! Fama de vivo, mas morto por dentro. Isso não é sobre os outros, é sobre nós. Quantas vezes estamos com a agenda cheia de compromissos religiosos, mas sem espaço para o Espírito Santo agir de verdade? Quantas vezes repetimos orações sem lágrimas, cantamos canções sem presença, abrimos a Bíblia sem fome? A religiosidade nos ensina a conviver com o sagrado sem temor, e isso mata o fogo da comunhão. Mas há uma saída. O mesmo Jesus que confronta também convida. Ele diz em Apocalipse 3:20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ele não força, ele bate, ele espera, ele chama. E se hoje você reconhece que caiu na armadilha da religiosidade, se hoje você percebe que está fazendo tudo certo, mas com o coração longe, saiba, você pode voltar. Você pode rasgar o coração. Pode dizer: Senhor, me devolve a fome, me livra da rotina seca, me faz chorar de novo na tua presença. Me ensina a ouvir tua voz no silêncio, me tira do automático e me traz de volta para o primeiro amor. Não se conforme com a forma, volte a desejar a fome. Pecados escondidos, o peso invisível que apaga a presença. Talvez este seja o ponto mais difícil de falar e de ouvir, mas também é o mais necessário, porque muitos de nós perdemos a comunhão com Deus, não por algo que os outros veem, mas por algo que só a gente sabe que está lá. Pecados escondidos. Aqueles pensamentos, hábitos, práticas, vícios, desejos, acessos, mensagens, comportamentos que estão camuflados, que a gente guarda num compartimento secreto da alma, esperando que o tempo ou o silêncio os apaguem. Mas o que acontece é justamente o oposto. Esses pecados, por mais pequenos que pareçam, vão se tornando pesos. E quando não são tratados, sufocam a presença de Deus. O salmista Davi sabia muito bem o que era isso. Em Salmos 32, 3, 4, ele escreve: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha a força dessa imagem. Ele não estava sendo julgado por homens, não havia escândalo público, mas dentro dele havia peso, secura, um afastamento que ele não conseguia mais disfarçar. Porque quando há pecado não confessado, a alma começa a definhar. A oração perde o sabor. A palavra não entra mais. A adoração vira teatro e o silêncio de Deus se torna ensurdecedor.
E aqui está o looping emocional que precisamos fazer com honestidade. O que está escondido aí dentro de você? O que você carrega em segredo, tentando justificar, racionalizar, minimizar, mas que no fundo sabe que está apagando sua sensibilidade espiritual. Pode ser algo do passado que você nunca confessou. Pode ser um relacionamento oculto, um vício digital, um comportamento escondido, uma prática sexual ilícita, uma mentira que você vive alimentando. Seja o que for, se está em trevas, está te desconectando da luz. E Deus te ama demais para te deixar continuar assim. Ele não expõe para envergonhar. Ele revela para curar. Ele confronta para libertar. Em Provérbios 28:13 está escrito: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A chave não é perfeição, é quebrantamento. Deus não espera que você nunca erre, mas Ele espera que você não esconda o erro, que você vá até Ele, que abra o coração, que diga: Senhor, eu preciso de cura. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero mais esconder o que está me matando por dentro. Talvez você tenha medo de ser rejeitado, medo do que os outros vão pensar, medo de que, ao expor seu pecado, você perca sua reputação. Mas deixa eu te dizer uma verdade eterna. Melhor perder a reputação do que perder a presença. Melhor passar por um momento de dor do que viver uma vida inteira de separação espiritual. Porque sem a presença de Deus, nada mais vale a pena. O ministério não vale, o aplauso não vale, a aparência não vale. É a presença que sustenta, é a presença que transforma, e é ela que está sendo sufocada quando há pecado oculto. Hoje, Deus está te chamando para um novo nível de liberdade. Isso começa com exposição, não aos homens, mas a Ele, com confissão, com lágrimas, com arrependimento real. O tipo de arrependimento que rasga a alma e diz: Senhor, eu cansei de fingir, cansei de lutar sozinho, me ajuda, me livra, me limpa. E a boa notícia é, Ele vai te ouvir, Ele vai te restaurar, Ele vai remover o peso e te devolver a leveza da comunhão. Pecados escondidos são como mofo na alma, crescem na escuridão, mas quando expostos à luz, morrem. E essa luz é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Então hoje, diante dessa luz, escolha se render. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante e respire fundo. Olhe para dentro de si. Você percebeu que esses 5 pontos não são apenas erros comuns. São rachaduras que se instalam na alma e silenciosamente destroem a ponte entre você e Deus. Talvez você tenha se identificado com um ou mais desses pontos. Talvez todos. Mas a verdade é que o Espírito Santo não trouxe essas verdades até você para te condenar. Ele trouxe porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há uma porta aberta. Lembra? Começamos esse vídeo com uma pergunta. Você sente que sua vida espiritual parou? E agora você sabe o porquê. Ingratidão, murmuração, distrações, religiosidade, pecados escondidos. Esses são os ladrões silenciosos da presença. Eles não chegam com escândalo, chegam aos poucos, mas o impacto é devastador. E se você não agir agora, se não tomar uma decisão hoje, o distanciamento só vai aumentar. A frieza só vai crescer. A voz de Deus vai parecer cada vez mais distante, até o ponto em que você nem percebe mais que perdeu a sensibilidade. Mas há uma promessa, uma poderosa promessa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. O céu não está fechado. Deus não se afastou de você. Foi você que, talvez sem perceber, foi se afastando dele. Mas agora Ele está te chamando de volta. O Pai está com os braços abertos. Como o pai do filho pródigo, Ele corre ao seu encontro quando te vê dando o primeiro passo.
Ele não vai te receber com acusação, mas com reconciliação. Então agora, diante dessa presença que te chama, tome a decisão que vai mudar tudo. Volte, confesse, renda-se, reacenda o altar. Pai amado, Deus de misericórdia e verdade, eu me coloco agora diante do Senhor em nome de Jesus Cristo, junto com essa pessoa que me ouve. Espírito Santo, eu te peço, visita esse coração agora, rasga o véu da frieza, quebra o peso da culpa, expõe tudo o que precisa ser exposto, mas não para condenação, e sim para cura. Que toda ingratidão dê lugar à gratidão, que cada murmuração silenciosa seja substituída por palavras de adoração, que todas as distrações sejam vencidas pela fome da tua presença, que toda religiosidade se curve diante de uma fé viva, simples, apaixonada, e que os pecados escondidos sejam trazidos à luz, lavados, perdoados, destruídos pela cruz. Pai, eu oro para que escamas caiam dos olhos agora, que todo espírito de apatia, todo entorpecimento espiritual, toda frieza, toda dúvida, toda vergonha, caia por terra, que esse coração seja restaurado, reacendido, purificado, que a tua voz volte a ser ouvida, que a intimidade seja restaurada. Eu declaro, essa vida já está abençoada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que toda semente lançada neste vídeo encontre solo fértil e frutifique 100 por 1. Renova, restaura, recomeça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, comenta aqui embaixo. Eu quero voltar. Seu comentário é uma declaração de fé e pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que também precisa dessa mensagem. Talvez um amigo, um parente, um irmão de fé que você sabe que se afastou, mas que Deus ainda quer restaurar. E não esquece de se inscrever no canal. Aqui, você sempre vai encontrar palavras que confrontam, curam e reacendem a sua fé. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Ainda há muito que o Espírito Santo quer fazer em você.